Olá, meus amigos, meus irmãos, eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito necessário para nós, que é sabedoria. Quantos de nós podemos afirmar que realmente somos sábios? Quantos de nós já tomamos decisões ou fizemos escolhas que realmente nós vimos depois de um tempo que não foi a melhor decisão, não foi a melhor escolha e a gente acabou se arrependendo do que a gente fez porque não usamos sabedoria do Senhor? Eu creio que muitos de nós já fizemos isso. Sabedoria é algo que nós precisamos obter, precisamos crescer, precisamos amadurecer cada vez mais em sabedoria, aprender mais o Senhor. E não podemos aprender com ninguém menos do que o homem mais sábio da terra, que foi o rei Salomão. É claro que Jesus Cristo foi o homem muito mais sábio, foi muito superior a Salomão, mas um homem igual a todos nós, como Salomão foi, ele foi um homem extraordinariamente sábio. Então nós temos que tomar alguns exemplos dele, nós temos que ter a vida dele como exemplo e entender como foi que ele adquiriu tamanha sabedoria. E para nós começarmos o texto aqui, nós vamos ler no primeiro livro de Reis, capítulo 3, no versículo 5 a 10, que diz assim: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite. Ele disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. Então Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Aqui Salomão estava numa terra chamada Gibeon, ele estava adorando ao Senhor, ele fez sacrifícios, derramou animais em holocaustos ali. E à noite, quando ele estava dormindo, o Senhor apareceu a ele num sonho e falou com ele. E ali Deus ele faz uma pergunta tão extraordinária e inusitada. Ele diz assim: Salomão, peça-me o que você quiser e eu darei a você. O que você faria, o que você pediria se Deus chegasse para você e falasse assim: peça-me o que você quiser. Tudo o que você quiser, qual é a coisa que você mais deseja no seu coração? Peça para mim que eu vou te conceder. O que passa em primeiro lugar na sua mente? Qual é a primeira coisa que você gostaria de pedir para Deus? Será que a gente gostaria de pedir mais conforto, mais dinheiro, mais sucesso, mais prazer, mais saúde? Será que foi isso que Salomão pediu? Deus ele deu uma oportunidade tão grande para Salomão pedir o que ele quisesse. E então Salomão, ao invés de ele já sair rapidamente respondendo a pergunta de maneira direta e objetiva, eu quero isso, ele começa a adorar o Senhor. Ele faz como se fosse uma oração a Deus. Ele começa dizendo, no versículo 5, no versículo 6, Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai. Ele começa a exaltar a bondade de Deus, ele começa a exaltar a fidelidade de Deus do passado, que fez com o pai dele, o rei Davi. Ele reconheceu a grandeza, a bondade, a misericórdia que Deus exerceu sobre o seu pai Davi. E aí ele começa dizendo: mas meu pai Davi, ele foi tão grande, um rei tão sábio, um rei tão bom, mas eu, Senhor, eu sou tão jovem, eu sou tão incapaz de guiar o seu povo. Ele começa em primeiro lugar adorando a Deus, reconhecendo a grandeza, a bondade de Deus, e depois ele começa a se humilhar. Ele não se refere em nenhum momento ele diz o teu servo. O teu servo se referindo a ele mesmo, ou seja, ele estava se humilhando, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e ele era apenas um servo. Ele não estava nem querendo falar assim: olha, eu sou rei, então eu quero isso e isso. Ele fala assim: Senhor, tu tens sido tão bondoso para com o meu pai e eu sou o teu servo. Eu agora estou vendo a situação que eu estou e eu não consigo dar conta dessa situação porque eu estou numa responsabilidade tão grande de guiar esse povo, de comandar, de governar, de guiar todo o povo que é um povo seu, Senhor.
A nação de Israel era um povo de Deus. E ele falou assim, mas eu sou jovem, eu sou incapaz. Então, tudo o que eu mais preciso nesse momento é discernimento. Eu quero um coração cheio de entendimento, de discernimento, de sabedoria, para saber guiar o povo de maneira correta. Quantos de nós faríamos isso? Quantos de nós já não sairíamos despejando a Deus todos os nossos desejos ou aquilo que vem de maior o maior anseio do nosso coração? Vamos aprender um pouco com Salomão aqui. Em primeiro lugar, ele não chegou pedindo o que ele quer, de repente, antes de se humilhar e antes de adorar a Deus. Em segundo lugar, ele não pediu aquilo que talvez muitos de nós pediríamos, que são coisas para benefício próprio. Em nenhum momento Salomão pediu aqui riquezas, em nenhum momento ele pediu prazeres, em nenhum momento ele pediu a vitória sobre os inimigos dele, em nenhum momento ele pediu conforto, em nenhum momento ele pediu fama, sucesso, reconhecimento. Ele pediu sabedoria para guiar o povo de Deus. Será que nós temos esse desejo no coração? Irmãos, eu quero falar uma coisa. O que nós pedimos revela os profundos desejos da nossa alma. Tudo aquilo que nós pedimos com tanta impetuosidade, com tanta avidez, significa que é aquilo que a gente mais quer na vida. E Salomão aqui, ele parou, ele analisou bem aquilo que ele precisava, aquilo que era mais importante para ele. E ele pediu algo que talvez nenhum de nós pediria, que é discernimento, para saber guiar um povo, para não tomar decisões erradas, para não fazer escolhas erradas, para não quebrar a cara, para não guiar o povo num caminho errado. Ele queria agradar ao Senhor, fazendo com que a vontade de Deus prevalecesse. Ele pensou em Deus em primeiro lugar, no propósito de Deus, e ele pensou também na nação de Israel. Será que nós podemos ter um coração como Salomão, ou será que o nosso coração é muito egoísta, a ponto de sempre pensar em desejar coisas somente para o nosso deleite, somente para o nosso reconhecimento, para a nossa satisfação? Salomão fez um pedido extraordinário. Ele desejou algo extraordinário. Deus deu a oportunidade para ele pedir o que quisesse. Nesse momento, o que você mais queria que Deus fizesse na sua vida? O que você mais queria que Deus te entregasse, que Deus te desse de presente? Se você pediria sabedoria, você pediria algo em prol dos outros, você pediria algo para abençoar outras vidas. Às vezes isso confronta o nosso coração. Nós somos muito egoístas. Salomão, ele tirou os desejos dele, ele tirou as coisas egoístas do seu coração, tudo aquilo que poderia se satisfazer a ele mesmo, ele arrancou aquilo de fora. O coração dele estava tomado de anseio por aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus, guiar o povo de maneira correta. Salomão foi um grande exemplo aqui. Aqui ele preferiu colocar o reino de Deus acima de tudo. Será que você coloca o reino de Deus acima de tudo? Será que você pensa em glorificar a Deus com os seus desejos? Será que os seus sonhos, os seus anseios são em primeiro lugar para adorar, glorificar a Deus e para auxiliar as pessoas, para auxiliar seus irmãos? Salomão tinha isso no seu coração, era aquilo que mais estava queimando no coração dele. Ele olhou, ele reconheceu e falou assim: Senhor, eu não consigo dar conta. Eu não consigo dar conta dessa grande multidão. Eu preciso de sabedoria para guiar, para não fazer besteira. Irmãos, quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, nós fazemos escolha que a gente acha que é certo, a gente acha que estamos tomando a melhor decisão, e lá na frente a gente quebra a cara feio. A gente se machuca, a gente se frustra, a gente frustra outras pessoas, nós machucamos outras pessoas com decisões erradas, com decisões egoístas, com escolhas que na verdade a gente queria apenas se satisfazer, a gente queria apenas que o nosso ego fosse preenchido. E a gente vê lá na frente que foi uma decisão terrível, foi algo tolo de ter sido feito, foi algo insensato. Nós precisamos de sabedoria porque nós não temos conhecimento, nós não temos discernimento, aquele discernimento que vem de Deus. Deus, ele não quer que nós tenhamos uma sabedoria que vem do mundo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 3:5, fala assim: confie no Senhor em todos os seus caminhos e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque no nosso próprio entendimento, a gente faz besteira.
A gente erra, a gente cai porque a gente acha que é certo. Nós estamos tomados dos desejos do nosso coração e o nosso coração é enganoso. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela nos faz tomar decisões, ela nos faz fazer coisas para a glória de Deus, aplicando os princípios da palavra de Deus, sempre visando glorificar e adorar a Deus, visando a vontade de Deus. Fazer a vontade, foi isso que Salomão fez. Ele sabia que pedir sabedoria para o Senhor ia ser a melhor coisa para a vida dele, muito mais do que dinheiro, muito mais do que sucesso, muito mais do que qualquer coisa desse mundo. Ele entendeu o que ele precisava. Será que nós entendemos? Salomão, ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não conheceu o Novo Testamento, porque Salomão estava há 1000 anos antes de Jesus vir, mas ele ainda assim, ele desejou aquilo que está escrito em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão, ele não leu o Novo Testamento, ele não leu esse versículo, mas aquilo já estava no coração dele, Deus já havia colocado isso no coração dele. E aí, no versículo 11 diz assim, no versículo 10 diz que Deus se agradou do pedido de Salomão. Deus se agradou com o pedido que Salomão fez. Será que ele se agradaria do pedido que você faria nessa noite, nesse dia? Não sei qual momento que você está lendo, está vendo esse vídeo. Será que ele se agradaria daquilo que você está pedindo? Será que ele agradaria ver os desejos, conhecer os seus sonhos? E diz assim no versículo 11, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não pediu uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, ou seja, lhe concederei a sabedoria que você quer. E eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha que privilégio que Salomão teve. Pelo fato dele ter escolhido, dele ter pedido discernimento, Deus falou assim, agora eu vou dar um coração tão sábio para você, que ninguém na terra nunca teve e nem jamais vai ter. Você vai ser o homem mais sábio, o homem que mais vai ser capaz de discernir entre o bem e o mal e tomar decisões certas. Que privilégio, irmãos. E aí ele continua no 13. E eu também darei a você o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida, durante toda a sua vida. Deus concedeu aquilo que Salomão pediu, a sabedoria. E ele deu aquilo que ele também não tinha pedido, que foram as outras coisas que Deus acrescentou, fama, riqueza, a vitória sobre os seus inimigos, vida longa aqui na terra, uma sabedoria extraordinária, um reconhecimento extraordinário que Salomão teve. Deus honrou Salomão por causa do pedido dele. É aquele versículo, igual acabamos de citar, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Salomão, ele entregou todos os outros desejos das áreas da vida dele, ele entregou para Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que deixar com que todas as áreas da nossa vida sejam entregues na mão dele. Se ele quiser me dar, amém. Se ele não quiser me dar, amém. Mas eu quero pedir aquilo que vai agradar a ele, não algo do meu conforto, não algo para minha satisfação. Entregue todos os seus desejos na mão do Senhor, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, se for da vontade do Senhor, Ele vai te entregar. Ele vai satisfazer os seus sonhos, Ele vai realizar os seus desejos. Mas em primeiro lugar, vise a glória de Deus e abençoar outras pessoas, principalmente os seus irmãos em Cristo. Então, Salomão, ele é um homem de grande exemplo para nós, e nós precisamos dessa sabedoria. E não é só Salomão que teve direito à sabedoria. Nós também temos esse direito. Nós também podemos adquirir sabedoria do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e então lhe será concedida. Aqui está falando, se você tem falta de sabedoria, se você já tomou tanta decisão errada, se você não sabe qual vai ser o rumo da sua vida, se você não sabe mais que direção tomar, qual escolha fazer, peça sabedoria ao Senhor, que Ele dá a todos livremente, de boa vontade. Ele concederá sabedoria. Irmãos, nós precisamos buscar isso.
A palavra de Deus diz assim lá em Provérbios capítulo 1, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos obedecer ao Senhor, estar sensível à voz dele, escutá-lo, amá-lo, desejá-lo, buscá-lo, desejá-lo de todo o coração, e então ele nos dará esse entendimento, esse discernimento para tomarmos decisões na nossa vida, para guiarmos o povo de Deus, para ajudar pessoas de acordo com a vontade de Deus, aplicando os princípios da palavra de Deus. E então Deus irá se alegrar de nós, que é a nossa maior missão aqui, é agradar o coração do Senhor, é glorificar o Senhor. Então fica essa mensagem para você. Todos nós precisamos de sabedoria. Não é só porque eu estou aqui falando, explicando a palavra que eu tenho mais do que vocês. Eu preciso cada dia mais. Eu preciso me humilhar todos os dias e buscar o Senhor, assim como Salomão fez. Ele era rei. Ele poderia muito bem falar, Senhor, eu sou o soberano de toda a terra, aqui eu sou o rei de Israel, mas ele reconheceu que ele era o segundo soberano. Ele era o segundo que governava. Acima dele existia o soberano de toda a terra. Existia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis e pedir a Ele sabedoria, sensatez, prudência para tomarmos as decisões que mais vai glorificar a Deus, que vão nos fazer bem e vai ajudar outras pessoas para a glória do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, que essa mensagem possa trazer uma grande transformação e renovo na sua vida. Deus abençoe.